Hoje nós vamos realizar um comparativo entre as empresas de telecomunicação de médio porte. E no geral, 80 a 90% da receita dessas companhias vem da internet de banda larga, internet de fibra ótica. E aqui nós temos a Unifique, que é a companhia dominante no estado de Santa Catarina, a Brisanet, que tem a maior fatia de mercado do Nordeste, e a Desktop acaba sendo de regiões mais interiores de São Paulo. E vou começar já tratando do porquê que a Desktop não fará parte da análise mais profunda, porque ela acaba não passando por filtros iniciais de análise. E a gente vê que ela é uma empresa do mesmo tamanho das demais, digamos, em valor de mercado, o patrimônio também é muito próximo. Mas o primeiro ponto que já chama atenção é que aqui a gente vê uma remuneração de administradores 3 vezes maior do que a gente vê na Unifique e até 5 vezes maior do que a gente vê na Brisanet. Essa remuneração de 15 milhões ela chega a comer 30, 20, 16% do lucro, o que é muito maior do que os seus pares. E essa empresa também não tem demonstrado um crescimento tão forte quanto as outras ou de uma forma mais saudável, com a questão de alavancagem. A alavancagem da Desktop acaba sendo um pouco maior do que as demais. E na proporção de, seja do preço que está pagando pela companhia, pelo EBITDA, pelo lucro líquido, também tem sido inferior, com margens às vezes inferiores também. Então a Desktop acaba não passando por esse crivo inicial para ficar comparável aos demais pares do setor. Então, enquanto a gente vê na Desktop um preço do lucro de 18, nas outras também a gente vê 10, 11 vezes. Então, por diversos filtros, a Desktop acabará ficando de fora da análise. E, como eu disse, a Unifique ela é a dominante no estado de Santa Catarina, enquanto a Brisanet ela é dominante na região do Nordeste. A Unifique acaba tendo um número menor de clientes, 40% menor praticamente, mas com uma receita 20, 25% maior por cliente. E a Brisanet acaba alcançando um número maior de clientes. Eu vou mostrar para vocês essa tabela comparativa entre as duas companhias, a Unifique em cima, a Brisanet embaixo. E a gente vê que no quesito valor de mercado, as duas andam num patamar muito próximo. A grande diferença é que a dívida da Brisanet acaba sendo maior, 3 vezes maior do que a dívida da Unifique. Então a gente espera que nessa proporção a Brisanet entregue mais retorno do que a Unifique. E qual que é essa proporção? Nisso a gente pode considerar o Enterprise Value, que é a soma do valor de mercado com a dívida líquida da companhia. Que diria pelo menos quanto que a gente espera que proporcionalmente uma entregue mais que a outra. Porque a Brisanet não só ela vale mais que a Unifique, um pouco a mais, como ela tem a dívida muito maior. Então a gente espera que proporcionalmente, como o Enterprise Value da Unifique ela é 1.5 bi e da Brisanet 2.2 bi, a Brisanet acaba sendo 43,7% maior. Então a gente vai esperar que pelo menos, ou no curto ou médio prazo, a Brisanet tivesse um retorno 43,7% maior para justificar o preço atual dela. Existem diversas formas da gente comparar se a Brisanet de fato entrega esse ágio que está sendo pago por ela. E que esse ágio a gente esperaria que fosse coberto, porque a expectativa do mercado, do quanto a Brisanet vai entregar mais no curto, médio prazo, ou quanto o mercado espera esses 43,7%. E a gente consegue ver se essa entrega tem acontecido ou qual é a distância até essa entrega. O primeiro ponto que a gente pode ver é uma comparação entre o número de clientes, número de acessos da Brisanet e da Unifique. E a gente vê que a Brisanet tem um número 75% maior de clientes do que na Unifique. Entretanto, a Unifique tem uma receita por clientes maior, 25% maior. Isso na prática, a gente pega a receita por clientes e o número total de clientes, a gente vai chegar na receita total da companhia. Então, realizando uma comparação do que seria a receita da Brisanet com a receita da Unifique, a gente vê que a receita, no final das contas, da Brisanet é 40% maior, o que ainda não justifica esse ágio, mas o mercado já precifica de que esse ágio será alcançado, o que seria um crescimento maior na Brisanet do que se vê na Unifique. Até porque outros múltiplos estão muito mais distantes ainda na Brisanet. Por exemplo, a EBITDA é só 35% maior e o lucro líquido pior ainda, que acaba sendo apenas para par com o que é da Unifique. 1% maior do que é na Unifique. Então não justifica esse valuation a mais no curto prazo. Mas isso ainda quer dizer que o mercado precifica já um crescimento no que é a Brisanet. Vamos comparar agora os indicadores de eficiência. E um dos mais relevantes a se comparar é o churn, que é a perda de clientes por trimestre. E a gente vê que na Unifique esse churn é de 1,71%, enquanto na Brisanet de 2,24%. Um aumento de 30% em comparação ao outro. Isso é um demonstrativo de eficiência comparativa, relativa entre as empresas, porque é caro adquirir um cliente. Isso demonstra uma consistência maior no longo prazo da manutenção da base. Então acaba sendo um indicador bastante relevante e que acho que demonstra uma resiliência até quanto aos concorrentes no longo prazo, porque talvez uma grande parte desse churn seja uma perda dos seus clientes para a concorrência, até porque dificilmente alguém ficará sem internet de fato. Então acaba sendo um indicador de resiliência entre as companhias.
E outro fator que é bastante importante, que diz até talvez uma eficiência de fato operacional ali trimestre a trimestre, que é o take-up. É quanto você disponibilizou de rede de fibra ótica em cidades, para quantas casas e quantas dessas casas estão de fato tendo acesso. E esse índice na Unifique é de 22,17%, se a gente comparar esse último trimestre, comparando essas casas passadas, casas em que de fato tem a rede disponível ali na região, e quanto dessas casas que tem a rede disponível, elas de fato contrataram esse acesso. Então, enquanto a gente tem 3 milhões e 200 mil casas disponíveis com rede próxima ali da Unifique, desses potenciais clientes, 715 mil de fato contrataram esse acesso. E essa proporção aqui na BrisaNet ela é de 18%, em comparação com a de 22% na Unifique. Então, a gente tem visto um crescimento tanto no número de acessos quanto no Home Pass. Vamos até comparar esse crescimento proporcional, quanto que essa proporção variou desse take-up ao longo do tempo, e a gente consegue tirar isso realizando a proporção entre o número de acessos com o tanto de casas potenciais que poderiam ser atingidas. E a gente vai ver que ao longo do tempo caiu essa proporção na Unifique, demonstrando uma ineficiência ao longo do tempo. Mas eu vou justificar isso para vocês, calma. E o mesmo vai ter acontecido na BrisaNet. E o ponto é, ambas empresas captaram muito no IPO. Eram empresas que eram talvez bastante eficientes para sua época, para o seu contexto. E elas se tornaram mais ineficientes porque elas realizaram aquisições. Alguns chamam a aquisição, o crescimento da BrisaNet de orgânico, porque a BrisaNet não compra nenhuma empresa, ela simplesmente investe, ela constrói do zero as transmissões de fibra e afins, enquanto a Unifique ela adquire empresas menores de outras cidades, outras regiões, que seja. Só que para mim, ambos crescimentos são inorgânicos. Por quê? Essas empresas elas tinham um patrimônio ínfimo, próximo do agora, porque elas captaram talvez 10 vezes mais do que era o patrimônio delas antes do IPO. Então, elas estão investindo, realizando um crescimento tanto de casas agora que podem ter acesso, quanto de acessos de fato. Elas estão crescendo isso de forma inorgânica, com capital de terceiros que elas captaram por meio de oferta primária num IPO. Então, a diferença na estratégia é que uma adquire e a outra faz do zero, mas para mim, ambas são inorgânicas. E talvez a BrisaNet até consiga fazer isso de forma mais barata por começar do zero, porque em algumas aquisições da Unifique, enquanto a Unifique hoje vale que seja 2.000 e pouco por cliente, ela pagou mais do que isso nessas aquisições, então a aquisição custa um pouco mais caro, aumenta um pouco o múltiplo no curto prazo, mas a tendência, pelo menos é o que se espera investindo nessas companhias, é que no longo prazo elas voltem próximas desse múltiplo que elas negociavam, desse nível de eficiência que elas negociavam antes do IPO. Antes do IPO, por exemplo, a Unifique atingia, do seu potencial de casa, ela conseguia atingir talvez 30% do que de fato ela tinha de potencial. Hoje esse número é 22%. Então, se ela voltar para o que era antes, certamente o lucro dessa companhia aumenta muito. E o mesmo para a BrisaNet. Ambas têm um potencial contratado de crescimento muito grande. E por vários pontos, eu acabei deixando de forma implícita a minha opinião de que eu acabo preferindo os números da Unifique, porque mesmo talvez ela custando um pouco mais caro em proporção ao seu patrimônio líquido, em proporção à BrisaNet está sendo negociada uma vez o valor patrimonial, enquanto a Unifique é 1.2, 1.3. Pelo nível de qualidade que eu acabo apreciando na Unifique de algumas formas, eu acabo tendendo a opinião de que eu acabo preferindo a Unifique. Mas isso não muda o fato de que eu vejo um puta potencial nas duas companhias. Então, talvez eu prefira botar uma na carteira, mas não é que eu não veja um potencial realmente bem agressivo em ambas. E o espaço de crescimento da BrisaNet é de fato superior ao da Unifique. Ela tem muito mais linha ociosa. Isso acaba sendo ruim, pelo menos nesse momento em que essa ineficiência acontece. Essa diferença de 4 pontos percentuais nesse take-up certamente é um puta diferencial, porque é a diferença de 20%, 30% do que poderia ser na receita, e talvez muito mais no lucro líquido no final, porque o lucro líquido ele é proporcionalmente muito afetado por um crescimento da receita, porque chega a certo ponto de que os custos nessa companhia são estáveis. Não custa muito mais você adicionar um novo cliente, sendo que a linha já está passada ali na frente da casa dele. Você só precisa captar esse cliente de uma forma comercial. Não tem mais custo operacional de fato ali de pagar aluguel de um novo poste ou pagar uma nova estrutura física. Realmente pagar no máximo um serviço comercial.
Então, essas empresas elas têm um ganho muito grande para cada pontinho percentual de eficiência da operação. Hoje, por múltiplos e por uma qualidade histórica, eu acabo ficando com a Unifique, mas acaba tendo esse pontinho de potencial maior na BrisaNet. Então, talvez você pague um pouco mais de segurança por um retorno menor na Unifique, enquanto a BrisaNet tem um potencial contratado também muito significativo. Talvez no curto prazo ela de fato esteja entregando pior, mas quem sabe no futuro ela entregue mais. Mas por questão de risco-retorno, o investidor acabará optando pelo seu ponto, mas são duas empresas que eu tenho gostado muito. De fato, tenho visto pontos bastante relevantes, significativos. E por hoje eu vou nessa. Qualquer dúvida, qualquer apontamento, pode mandar nos comentários que a gente vai dissecando. Vou nessa.